Bom dia a todos, meus caros soldados, seguidores do meu canal do YouTube. Hoje eu vim aqui mais por um desabafo, uma conversa. Não vou fazer nenhuma apresentação, mas é um bate-papo que eu quero ter com vocês, principalmente os quase profissionais de educação física, aqueles que estão no último semestre e que cursam a disciplina de treinamento esportivo. Eu ministrei essa disciplina, aliás, eu criei essa disciplina na Unimes, na Faculdade de Educação Física de Santos, no início do ano 2000. Um pouquinho antes. Praticamente eu ministrei essa disciplina por 10 anos, um pouquinho mais, 11 anos. E depois eu vim aqui para a UFPR e assumi essa disciplina. Então, eu sou o professor responsável pela disciplina de treinamento esportivo. Antes era desportivo, agora pela grade nova é esportivo, que eu acho até melhor. Então, eu sou o professor responsável por essa disciplina aqui na Universidade Federal do Paraná. Muito bem. O que acontece? Os alunos que vêm, que procuram e se inscrevem nessa disciplina, eles já estão praticamente no último semestre, que a minha disciplina é aquela que fecha o curso. E depois eles se formam e vão trabalhar em diversas áreas da educação física. O que eu fico preocupado, e isso já tenho observado há um certo tempo, é que uma coisa é a gente falar de treinamento esportivo, e o nome já diz, né, esporte para atletas. E a outra coisa é a gente falar de exercício, aquilo que acontece dentro de academia. Mas, general, não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Acontece o seguinte: primeiro a gente tem que entender quem é atleta. O atleta é aquele indivíduo que compete por uma instituição que é federada. Normalmente, ele compete defendendo a sua cidade, o seu estado, seu país. Mas nós vamos falar dos atletas de alto nível, aqueles que defendem o país em campeonatos, competições mundiais e, finalmente, nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, de inverno ou de verão, são o ápice da competição esportiva. Então, todo atleta ele tem um sonho de ser campeão olímpico. Alguns conseguem ser mais de uma vez. E o que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente ministra essa disciplina do treinamento esportivo, a gente não está falando da iniciação, a gente está falando dos atletas de alto nível. E aí tem todo um estudo das capacidades físicas, de como treinar, qual é a capacidade física de base, que nós sabemos que é a força. E aí nós temos exercício de ordem geral, exercício de ordem específica. Todo um processo pedagógico já ocorreu em longos anos, porque se é um atleta de alto nível, ele não começou a treinar há 2, 3 anos. Ele já vem de pelo menos 15 anos de treinamento. E esse treinamento iniciou quando eu era criança. E eu tive essa experiência quando eu estudei na Rússia, e eu vi que as crianças começavam os seus treinamentos entre 3 e 4 anos. Mas era um sistema diferente. Mas as cargas de treinamento, elas só eram impostas depois que essas crianças, meninos ou meninas, atingissem a maturidade, né? Ou a fase hormonal, a gente pode até dizer mais especificamente após a menarca ou a espermarca. E aí as cargas eram aumentadas, o volume de treino era aumentado, intensidade, tal. Muito bem. Independente se no Brasil as coisas são feitas da maneira correta, mas eu já adianto que não são. Em alguns esportes sim, mas na maioria não. O que acontece? A maioria dos alunos que procuram essa disciplina e aqueles que se inscrevem nessa disciplina são alunos do bacharelado. E eu percebo que a maior parte desses alunos, eles estão envolvidos com atividade de academia, que não tem nada a ver com a atividade do esporte de competição de alto nível. Por quê?
Uma das coisas primordiais que um atleta deve ter e deve aumentar em uma das suas capacidades físicas é a força. E todo um trabalho deve ser feito na base, né, nos primeiros meses do famoso macrociclo de treinamento. Esse macrociclo independe quantos meses ele tem. Pode ser um macrociclo de 1 ano, mas pode ser um macrociclo olímpico, por exemplo, de 4 anos. E o que acontece é que sempre nesses 3, 4 meses iniciais, a preocupação com o aumento da força é muito grande. E, logicamente, que são selecionados os exercícios de ordem geral, que são aplicados na maioria das modalidades. São eles: o agachamento, o terra, o supino, o arranque e o arremesso. O problema é que esses exercícios, eles precisam ser aprendidos primeiro. Então, eu não posso treinar aquilo que eu não sei. E, logicamente, que esse aprendizado vem nesses longos anos de formação do atleta. Muito bem. Então, agora nós já estamos falando de atletas de alto nível, que já têm todo um processo pedagógico na sua carreira, ainda continua dando muita importância para a parte técnica, detalhes finos de movimento, mas ele se preocupa muito com a aquisição de força. Logicamente que existe um limite genético para isso, e também sabemos que para a gente extrapolar esses limites genéticos, são feitos uso de substâncias proibidas, que são os esteroides anabólicos androgênicos, mas isso é um outro problema. Voltando à parte do treinamento, o que acontece? Os atletas, principalmente os atletas envolvidos em modalidades de força, em modalidades de potência, vamos pegar como exemplo corredores de 100, corredores de 400 metros, 110 com barreira, nadadores de 100, de 50, saltadores, arremessadores. Não que os outros atletas não façam, fazem também, mas principalmente esses atletas envolvidos com essas atividades de força e potência. Então vejam, as cargas de treino são extremamente elevadas, mas elevadas de uma maneira que as pessoas não têm noção, né, de quanto é essa carga. Então vou falar para vocês assim por baixo. Qualquer decatleta é aquele indivíduo que faz 10 provas, a maior parte dessas provas são provas de velocidade e potência. Qualquer decatleta agacha tranquilamente com 300 quilos, coisa que nós não vemos na academia acontecer com frequência. Só que a grande diferença é que os atletas de força e potência, eles não estão preocupados com alterações na composição corporal. Para eles, pouco importa se ele tem menos ou mais gordura e se o músculo dele é mais ou menos hipertrofiado. A grande diferença das pessoas que frequentam academias, que vão com esse objetivo de modificação da composição corporal. Ou seja, a maior parte das pessoas que vão nas academias, ou elas querem perder gordura, querem emagrecer, ou elas querem aumentar a massa magra, querem hipertrofiar. Esse não é o objetivo do atleta. O objetivo do atleta é ser funcional. Então ele quer correr mais, saltar mais, arremessar mais, fazer aquilo que ele precisa fazer de uma forma mais eficiente. Se houver modificação de composição corporal, é uma consequência do treino, que às vezes acontece, outras vezes não. Vemos, por exemplo, os corredores de 100 metros rasos. Então, são indivíduos que têm uma certa hipertrofia. A gente pode verificar aí o tipo físico do Usain Bolt, que é uma exceção, mas é um sujeito que tem 2 metros de altura, mas extremamente musculoso, né? Outros corredores também são assim. Como exemplo, ainda, os ciclistas de velódromo, aqueles que fazem aquela competição de perseguição, e vocês percebem que eles têm umas coxas extremamente hipertrofiadas. Aqueles corredores de patins de lâmina no gelo, que se movimentam jogando os braços para um lado e para o outro, percebam que também tem coxas bem avantajadas, bem hipertrofiadas. Dentre outros
esportistas que têm essas características. Muito bem. O treinamento de um ciclista de velódromo, aquele que sai na perseguição do outro e em um dado momento ele vai sprintar, ele agacha com cargas por volta de 400 quilos. Isso nós não vemos com frequência na academia. Aonde eu quero chegar? Os alunos do bacharelado, a maior parte deles está envolvida com atividade de academia, porque já estão fazendo estágio, já têm seus alunos, e estão só esperando adquirir o seu diploma, né, a sua competência legal, para seguir sua carreira, como personal trainer, ou como professor específico de uma academia e tal coisa. Eu percebo que poucos alunos enveredam para o lado esportivo. A maioria quer trabalhar em academia. E o que acontece? A maioria não tem noção de como se deve treinar um atleta. E confunde, muitas vezes, com aquilo que é feito para modificação de composição corporal e até mesmo, indo ao extremo, com treinamento feito para bodybuilders, para fisiculturistas. E eu falo para vocês, os treinamentos são completamente diferentes. O treinamento que é feito para um bodybuilder, para um fisiculturista, é um treinamento de ajuste ou tentativa de ajuste na simetria muscular, aonde, em boa parte, ele depende da genética, porque não adianta querer treinar aquilo que não foi concebido, né? Tem muito bodybuilder com a panturrilha muito fininha, e por mais que ele faça, né, é um músculo ali que não vai ser desenvolvido. Não estou dizendo que não há hipertrofia, mas muito pouco. Então a gente vê que, na maior parte das vezes, todo mundo fica grande, mas nem todo mundo é perfeitamente simétrico. Por isso que o Mr. Olímpia é um, né? Não existem vários. Tem aqueles que podem chegar, que ficam em segundo e terceiro, mas depois os outros têm uma distância muito grande. Então, eu não considero um esporte, já me pronunciei sobre isso várias vezes. Eu acho o bodybuilding, o fisiculturismo, uma arte, e nem por isso eu estou desmerecendo ou desrespeitando, porque o treinamento é extremamente intenso, mas não há comparação de desempenho. Né? Eu não estou vendo ali quem é o mais forte, quem levanta mais, quem agacha com mais peso. Não, estou vendo uma competição em relação a uma simetria muscular, no qual existe um fator genético que pesa muito em relação a isso. Agora, quando eu falo em treinamento esportivo, eu estou falando em atletas que vão competir a nível mundial, a nível olímpico, com os seus pares, e realmente para ver quem tem o melhor desempenho. Novamente, quem salta mais, quem arremessa mais, quem é o mais veloz. E aí nós temos um confronto de desempenho, não um confronto estético. Porque nós temos muitos atletas de nível olímpico que são obesos. A maior parte dos judocas, categoria pesadíssimo, são obesos. Vários lutadores de wrestling são obesos. Então nós temos aí uma série de atletas que não têm uma composição corporal compatível com o status de atletas. Eu gosto muito de evidenciar um atleta de MMA, né, MMA, chamado Roy Nelson, que é um sujeito gordo, né, barrigudo. A barriga dele parece uma barriga de mulher grávida. Mas ele luta 5 rounds, muito difícil de ser nocauteado, tem um queixo duro, e termina os 5 rounds bem. Normalmente ele sobe no cage e começa a alisar a barriga para dizer para os outros, olha aqui, o gordinho aqui, né, tá dando conta do recado. Se vocês um dia vissem o Roy Nelson sem saber que é o Roy Nelson na praia de sunga, vocês iam falar, caramba, coitado desse cara, hein? Ele deve ser pré-diabético, deve ser hipertenso, né? Olha lá o coitado, barrigudo, gordo, deve beber muita cerveja. Seriam comentários mais ou menos desse tipo. Só que isso não está condizendo com a aptidão dele.
é um cara extremamente treinado, porém, a composição corporal não se adequa aos padrões de bodybuilders, de fisiculturistas em várias categorias. E o problema é esse, porque eu recebo, durante as aulas, várias perguntas dos alunos, e isso não é de hoje, perguntas referentes à combinação de treinamento de músculo. Então, se eu devo treinar peitoral com dorsal, peitoral com tríceps, peitoral com bíceps. Então, a preocupação dos alunos é justamente essa. Qual é o melhor método para hipertrofiar? Como é que eu posso variar? E depois ainda acaba adicionando isso, problemas nutricionais, o que eu tenho que tomar, o que me dá mais massa magra. Então, é uma conversa que se baseia sempre nisso. E na hora que a gente está falando de exercício de ordens gerais, de cargas, de volume de treino, né, de aumento do controle da carga, os alunos eles estão pensando em outra coisa. E as perguntas são recorrentes. Professor, mas e na academia? Professor, e como é que eu faço isso? E como é que eu combino? Qual é o melhor agrupamento muscular? Qual a hipertrofia mais rápido? Então, eles estão sempre voltados para esse problema de composição corporal. E como eu já falei, é um problema que não condiz com o esporte. Porque se um atleta fica com um físico bonito, um físico dentro dos padrões de um atleta olímpico, isso é apenas consequência do treinamento. O atleta, ele não treinou, ele não se preocupou com a parte estética. Ele se preocupou com a parte do desempenho. E são duas formas distintas de treinamento. Então, a primeira coisa que nós fazemos com o atleta é o treinamento de força para que ele aumente a força, que é um recrutamento neuromuscular. E depois desse aumento, nós temos o objetivo de melhorar a potência. E aí nós entramos numa outra fase do treinamento, que alguns chamam de período específico, outros chamam de período preparatório 2. Eu não me atenho muito a essas terminologias. O que importa é a gente saber o que está acontecendo, o que a gente está fazendo. E nesse segundo período é onde as cargas de treino são modificadas para que a gente possa treinar potência. E 99% dos atletas precisam treinar potência. E é a única capacidade que eles não podem perder quando estiverem próximo das competições e nas competições é a potência. Tanto é que o treino de potência ele vai ser realizado até o final do período competitivo. Logicamente que com treinamentos mais curtos, mas mesmo que ele esteja na semana de competição, ele ainda assim vai realizar treinos de potência com volume menor. E esse treino de potência, ele não tem nada a ver com treinamento de hipertrofia. Né? Aliás, todo treinamento de força que é feito não tem nada a ver com treinamento de hipertrofia, porque são cargas extremamente elevadas, as repetições são curtas, e depois são movimentos extremamente velozes, quando chega a fase de treinar a potência, e esses movimentos sempre são específicos do esporte em questão. Existe um ditado no treinamento esportivo que você treina como você compete. Então eu tenho que saber exatamente quais são os movimentos que são feitos em determinado esporte e usar o treinamento de força com a magnitude correta e focando no esporte. Vejam que é muito frequente, não aqui no Brasil, mas lá fora, nadadores, por exemplo, fazerem terra, né, o movimento terra. Por que é importante? Por causa da virada. Ele precisa imprimir força contra a parede da piscina. Então, o terra, o leg press, o agachamento, são exercícios que são utilizados para esses nadadores. Para saltadores, para jogadores de basquetebol, para jogadores de voleibol. Então, todos esses atletas, eles precisam fazer esses exercícios de ordem geral e depois esses exercícios acabam se tornando específicos, porque começa a haver uma sincronia entre
o exercício de ordem geral com carga elevada e a atividade que ele faz. Por exemplo, na época que eu estudei na Rússia, fui aluno do professor Matveyev, Verkhoshansky e outros mais, o que nós observávamos com frequência, por exemplo, os corredores de 100 metros, 50 metros indoor. Eles agachavam com altas cargas, saltavam com mais de 200 quilos e imediatamente faziam um sprint de 15, 20, às vezes 30 metros. Voltavam, colocavam a barra nas costas, faziam 3, 4, 5 saltos e depois faziam um sprint novamente. Assim era feito com o pessoal do atletismo, assim era feito com o pessoal do ciclismo. Então era uma combinação do treinamento de força com a especificidade do movimento. Isso não é feito na academia. Então, mais uma vez, para os atletas, para eles não importa se eles têm o abdômen definidinho, se eles têm a coxa bonitinha, o peito empoladinho, para eles não importa. Para eles, o que importa é o melhor desempenho possível. Ao contrário, o pessoal bodybuilder ou o pessoal que tem um estilo de vida bodybuilder, que procura cada vez mais diminuir a quantidade de gordura, aumentar a massa magra, sem problema nenhum, eu faço isso com frequência, mas o que o aluno, principalmente, tem que entender é que são tipos de treinamento completamente diferentes. Né? E eu vejo que a maioria dos alunos que frequentam a minha disciplina, eles estão muito mais preocupados em atividade de academia do que realmente com atividades esportivas e atléticas. Talvez seja por uma tendência, né, mundial, né, da moda, de todo mundo na academia, por causa das mídias sociais e tal e coisa, talvez seja uma tendência. Né? Eu, há muito tempo, há mais de 20 anos, eu fiz uma pesquisa, na época que eu ainda ministrava aula na FEFS, para saber o direcionamento dos alunos, né, no egresso e depois, quando estavam prestes a se formar. E, curiosamente, o que nós encontramos nessa pesquisa? A maior parte dos alunos que estavam no primeiro ano da faculdade, eles queriam trabalhar em academia, porque muitos já vinham de academias, já estavam envolvidos nesse tipo de atividade, de treinamento, na academia e tudo mais. Ao passar de 4 anos, o que acontecia? A vontade e o objetivo dos alunos modificava. E isso nós temos dados, né? São fatos, são evidências. Quando ele chegava a peça de se formar, ele já queria prestar um concurso público para trabalhar numa prefeitura, para trabalhar no estado, porque ele queria ter estabilidade financeira, mesmo ganhando pouco, mas ele queria ter segurança, coisa que na academia ele não conseguiria ter. Ele poderia até ser o dono da academia, mas os donos de academia são minoria em comparação aos professores de academia. E nem todo mundo pode se dar o luxo de ter a sua academia. Às vezes, muitas vezes, academias que são montadas dentro da própria casa. Então, o professor trabalha dentro da casa dele, construir um estúdio, ou então ele vai trabalhar como personal trainer, e a gente sabe que é um trabalho árduo. Muitas vezes começa às 5 da manhã e termina às 11 da noite. E ele vai de um lado para o outro trabalhando, e é uma vida dura. Né? Na academia, às vezes chega a ser um trabalho escravo, porque a hora-aula é baixa, né? Pelo menos para a maioria dos professores. E aí o que a gente verificou nessa pesquisa é que quando os alunos estavam para se formar, eles já não tinham mais o mesmo objetivo do início, que era trabalhar na academia. E aí eles já procuravam atividades que fossem mais estáveis, e aí alguns deles acabavam indo para o lado esportivo, porque como professor de uma instituição estadual, muitas vezes ele se envolvia em jogos colegiais, jogos universitários, e acabava enveredando por esse lado. Né? Mas a grande preocupação é que, embora a disciplina ela procure abordar todos os aspectos do treinamento,
treinamento físico, treinamento técnico, treinamento tático, treinamento psicológico, a interdisciplinaridade, e principalmente na minha disciplina, que eu dou um enfoque extremamente biológico, porque eu não acredito em receita de bolo, não adianta você pegar um livro que vai falar para você, olha, faz 20 tiros de 30 metros, numa inclinação tal, e está tudo certo. Não, eu quero saber por quê, né? O que vai acontecer no meu organismo, o que acontece na minha célula, no músculo, em resposta a esse tipo de provocação que é o treinamento, né? Então, o enfoque na minha disciplina é completamente biológico. E por isso que eu não fico muito me atendo a nomes e terminologias, se chama isso, se chama aquilo, se é periodização, se é planejamento, se é organização, né? O importante é você entender aquilo que está fazendo, e eu procuro dar aos alunos a maior noção possível de como preparar um atleta, né? Tanto é que na nossa nova proposta de grade curricular aqui da UFPR, nós instituímos uma disciplina que cuida apenas de atividades em academia. Só que são várias atividades na academia. E o ideal é que tivesse uma disciplina que se chamasse musculação, ou treinamento de força, alguma coisa assim, mas que focasse direcionadamente para quem quer perder gordura, para quem quer hipertrofiar e tudo mais. Então, aí sim, seria extremamente pertinente essas perguntas de combinação de grupo muscular, disso, daquilo. Quando a gente fala de esporte, o assunto é diferente, né? Então, quanto tempo eu preciso treinar força máxima? Em quanto tempo eu aumento a minha força máxima? Depois de quanto tempo eu passo a usar o percentual dessa força máxima para começar a treinar potência? Qual vai ser a intensidade do treino? Como é que eu vou fazer o controle dessas cargas de treino? Qual vai ser o volume? Se o volume vai ser maior, vai ser menor? Lembrando que no início da temporada, né, nos 3, 4 primeiros meses, nós também damos importância à atividade aeróbia, porque quanto melhor o condicionamento aeróbio do atleta, mais rápido ele se recupera dos treinos específicos de potência. E aí existe uma mescla, porque tanto esse volume de treino dito aeróbio, né, e o treino de força, eles vão acontecendo mais ou menos na mesma época, porém em períodos do dia diferentes, né? Não dá para fazer todo o treinamento de uma forma só. E aí, no decorrer do planejamento desse macrociclo, a gente vai adequando todos os volumes, todas as densidades do treino, né? E realmente tentando chegar no objetivo do atleta, que é se tornar cada vez mais potente, mais eficiente e mais funcional para aquilo que ele faz dentro da sua modalidade esportiva, seja ela qual for, né? Então, essa nossa conversa de hoje, ela foi mais um desabafo. Eu quero que vocês comentem, que vocês curtam, que deem sugestões e, logicamente, vocês não são obrigados a concordar comigo, mas é uma visão que eu tenho já há muito tempo, que cada vez ela está se solidificando mais, porque eu viajo o Brasil inteiro ministrando curso e sempre as perguntas são extremamente recorrentes, seja para curso relacionado à hipertrofia ou a curso relacionado à força e potência. As perguntas são extremamente recorrentes e a gente vê uma tendência para dos profissionais de educação física e aqueles que serão profissionais de educação física a darem uma atenção maior justamente para essa modalidade de modificação de composição corporal, que é, na verdade, uma boa parte da sociedade, né, que frequenta a academia vai lá buscando isso. Mas, só para a gente poder diferenciar uma coisa da outra, né? Então, uma coisa é o treinamento para o esporte de competição, treinamento de força e potência. A outra coisa é o treinamento para hipertrofia muscular e, obviamente, para perda da gordura corporal também, né? Então, era isso que eu tinha que dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que aproveitem e, principalmente, eu espero que vocês
reflitam sobre tudo isso que eu falei. Tranquilo? Então, para não perder o costume, dismissed.